Meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Sou o pastor Walter Bastos e hoje vamos estudar mais uma lição da nossa revista, a revista de Filipenses. Filipenses, um chamado para a maturidade. Então, vamos juntos fazer esse estudo. E eu convido você para a gente orar ao Senhor agora para iniciar o nosso estudo. Acreditamos que, se Deus assim permitir, na próxima semana vamos estudar a lição número 10 na igreja, no templo, se Deus permitir, tá certo? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela certeza e pela convicção de que nós estamos destinados para a santidade, para a maturidade, para sermos semelhantes a Cristo. E por isso, ó Deus, nós louvamos o Teu nome pelo tema dessa lição, pelo tema dessa revista, um chamado para a maturidade. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, mesmo que seja de forma virtual, e eu peço pelos irmãos que estão do outro lado, assistindo, que eles participem ativamente, fazendo a leitura junto comigo, da lição número 9 da revista de Filipenses. E eu oro para que o Teu Espírito Santo trabalhe nos seus corações de tal maneira que o objetivo dessa revista seja alcançado, dessa lição seja alcançado no coração de todos eles. Ó Deus, invocamos Tua bênção e Tua presença conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, hoje é dia 16 de abril de 2020, e nós estamos fazendo essa live para a sua edificação, para o seu fortalecimento em Cristo. Você que está estudando conosco a revista Filipenses, um chamado à maturidade, eu convido a participar agora na leitura da lição 9, na página 51. E você que está entrando agora e não sabe o que está sendo feito ou transmitido, essa é uma aula de escola bíblica dinâmica, escola bíblica dominical, porém nós falamos dinâmica porque é feita na quinta-feira e você é convidado a participar conosco na nossa igreja aqui na rua, onde é a nossa rua mesmo? Newton Alves dos Anjos. Newton Alves dos Anjos, 301. 213. 213. Auxiliou aqui a nossa irmã Mari, que está fazendo a filmagem. Fica no Alto Guaianazes, tá certo? Aqui em Mogi das Cruzes. Venha participar conosco. Toda quinta-feira nós temos a nossa EBD. Então tá certo, página 51. Tribulações não impedem o processo da maturidade. É o título da lição de hoje. O texto está em Filipenses 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O objetivo da lição de hoje é mostrar, o apóstolo Paulo comprova que as tribulações não impedem o crescimento cristão. Antes, são mecanismos para a maturidade. A tribulação é uma forma de nos aproximar mais de Deus. Deus não perde o controle de nada, por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. E a gente lembra daquela palavra que Paulo diz, quando estou fraco, então estou forte. Bem, na introdução ele diz, na carta aos Filipenses, Paulo apresenta dois tipos diferentes de sofrimento, que lhe são impostos. Todavia, os fatos históricos indicam que nenhum deles o impede de crescer e fazer o Evangelho crescer. Na verdade, ao apresentar os seus sofrimentos, o apóstolo não está reclamando nem lamentando. Antes, usa suas aflições para demonstrar que a maturidade cristã e o progresso do Evangelho não podem ser barrados por amarguras temporais, por lutas, tribulações que são sempre temporais, sempre efêmeras, passageiras. O primeiro sofrimento paulino é externo, imposto pelas cadeias que o prendem ou que o prendiam. Provavelmente em Roma, embora alguns afirmem que ele estava preso em Éfeso, quando escrevia aos Filipenses.
Mas não importa onde estava preso, e sim importa o que a sua visão dos sofrimentos externos serviam para o progresso do Evangelho. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de quarentena. E esse tempo está dando oportunidade para que eu cresça aqui no meu trabalho, porque o meu trabalho é home office, eu trabalho em casa. O meu trabalho é preparar as revistas de escola bíblica, então eu estou tendo um progresso muito grande, o fato de estar aqui sem poder sair. Eu já fiz uma revista inteira e agora estou na segunda revista, deixando essa revista tudo para o stand-by. Quando surgir, nós voltarmos à normalidade, eu vou ter tempo para fazer outras coisas. Então, é o mesmo que acontecia, o fato dele estar preso, que ele não podia estar visitando as igrejas, nem fazendo viagens missionárias, ele aproveita para escrever as epístolas, as cartas, que são tão importantes para o Evangelho até hoje. Então a história indica que o avanço do reino de Deus sempre foi acentuado quando das perseguições impostas à igreja e também aos santos, aos servos de Deus. O outro sofrimento de Paulo é interno, causado por aqueles que, dizendo-se irmãos, colocavam empecilho ao Evangelho por escândalos que promovem quando buscam seus interesses carnais em detrimento do testemunho de Cristo. Paulo vê nos crentes imaturos, que se tornam carnais, motivo para derramar lágrimas enquanto escreve sobre eles. Está aqui no capítulo 3, versículo 18. Então, meus irmãos, dois tipos de sofrimento. Um imposto pela prisão, e Paulo foi preso por causa das acusações infundadas dos judeus. Ele apelou para Roma pelo fato de ser cidadão romano, ele teria um julgamento como cidadão romano. E nessa luta de vai para cá, vai para lá, ele acaba sendo preso por causa disso. Isso é um sofrimento. Ele está cerceado do direito de ir e vir. O segundo, sofrimento causado por cristãos imaturos. Mas vamos dar sequência aqui à nossa leitura, né, da lição de número 9, página 52, agora a primeira parte da exposição. Vamos dividir esse estudo em três partes. Primeiro, Paulo vai falar sobre o sofrimento físico, porque as tribulações não impedem o processo de maturidade. Na minha opinião, acelera o processo, porque a tribulação deixa claro nossas fraquezas, nossas debilidades. E as tribulações levam a gente a orar a Deus com mais empenho, com mais dedicação. Então vamos ver aqui os tipos de tribulação que Paulo estava enfrentando. Primeiro, era um sofrimento físico. Segundo, um sofrimento emocional. E terceiro, ele vai usar o sofrimento para crescer mais na presença de Deus. Então vamos para o primeiro ponto. Considera esse sofrimento toda a sensação que causa dor, incômodo, mal-estar ou infelicidade. Esse é considerado o sofrimento. E nós entendemos que o sofrimento físico é aquele imposto por circunstâncias externas e intempéries da vida. No caso de Paulo, ele se gastava em viagens, naufrágios, fome, nudez e torturas para cumprir sua carreira ministerial e também para ser aperfeiçoado, diz a Escritura. Então, tudo isso são tipos de sofrimento. Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Ele não disse assim, no mundo talvez tereis aflições. Nem disse, no mundo alguns terão aflições. E ele afirmou, no mundo tereis aflições. Então, as aflições vêm de diversas formas. Uma delas, através de sofrimento físico, que pode ocorrer por enfermidades, né? Acidentes, problemas genéticos. Tudo isso aí causa sofrimento. Ontem mesmo nós estávamos no mercado, eu e minha esposa, e tinha uma pessoa na nossa frente com uma deformação na coluna. Então ela andava com certa dificuldade e fazia os movimentos
para passar os mantimentos ali no caixa com certa dificuldade, por causa do seu sofrimento físico. Então isso existe mesmo. Vamos ver a continuidade aqui na página 52, o sofrimento físico, o primeiro item diz a causa desse sofrimento. Sofrer não se trata de uma opção, mas definir por qual razão vamos sofrer é uma decisão pessoal. Nesse exato momento, existem pessoas que estão sofrendo, encarceradas, por terem decidido nortear sua vida para a criminalidade. Então, estão sofrendo. Mas também existem aqueles que estão sofrendo o desemprego, porque decidiram não transgredir com seus valores, pois tais pessoas preferem uma vida de insucesso do que um reconhecimento conquistado com desonestidade. Então, existe isso, o caso da pessoa não concordar com certos esquemas e ela acaba perdendo o emprego, mas não abre mão dos seus valores. Então, o sofrimento pode vir de diversas maneiras. Um escolhe a criminalidade e vai sofrer por causa disso. O outro escolhe manter os valores e vai sofrer por causa disso. Mas esse é um sofrimento bom. Você sofrer pela causa do Evangelho, para não negar o Evangelho. Vamos ver também aqui na nossa revista o propósito. Quando Deus permite, o propósito desse sofrimento. Acredito que ninguém escolhe sofrer objetivando a maturidade. Pois se houver um caminho para a maturidade que exclua o sofrimento, ele estará lotado de pessoas. Eu mesmo estarei nessa fila. Sofremos porque escolhemos pagar o preço para fazer as coisas certas e, fazendo o que é correto, chegaremos à maturidade. Ainda que precisemos fazer uma escala no sofrimento. Disse que o sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Quando Jesus cita a lista de bem-aventuranças, eu vou fazer aqui a leitura para vocês em Mateus capítulo 5. Ele abre o sermão do monte com as bem-aventuranças. E ele finaliza as bem-aventuranças, no total de 8, no versículo 10 em diante. Ele fala assim, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então ele está dizendo, bem feliz é aqueles que passam lutas, perseguições, por causa das coisas certas, das coisas honestas, retas. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha que interessante. Então, meus irmãos, sofrer por amor de Cristo é uma bem-aventurança. Quando falamos de por amor de Cristo, nós estamos falando por amor à sua lei, aos seus valores, aos seus princípios. Então, todos nós somos cristãos, às vezes nós somos provados nessa parte também. E aí podemos sofrer por causa disso. Você tem um exemplo aqui, o teu chefe não é crente, é um incrédulo, é um sujeito promíscuo, mau, e toda vez que alguém telefona, ele diz para você, diga que eu não estou. E aí você diz, como que eu vou dizer que ele não está, se ele está? Eu vou estar mentindo, vou estar quebrando uma regra do meu Senhor. Então, é bem provável que você vai ficar mal com o teu chefe. Mas é melhor ficar mal com o teu chefe e bem com Jesus, não é? O resultado é que ele não vai pedir mais para você falar assim, ou vai te perseguir, ou mandar você embora de alguma forma. Mas a verdade é que esse é o preço, um exemplo, do que você tem que pagar pelo fato de ser cristão. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui no texto, que nós estamos lendo. Agora o próximo é a atitude. A causa e o propósito do sofrimento são patenteados pela atitude que produz ambas as coisas. O apóstolo Pedro indica que o sofrimento é inerente ao verdadeiro cristão, mas que estes sofrem por praticar a justiça, e não como quem faz o mal, por fazer as coisas certas.
É diferente sofrer como cristão e sofrer como não cristão. O cristão sofre de cabeça erguida e sem ter do que se envergonhar. Na carta aos crentes de Tessalônica, somos lembrados que eles experimentaram muitos sofrimentos físicos, a fim de manterem a fé e permanecerem firmes no testemunho. Todavia, Paulo indica que tais dores não puderam roubar deles a alegria que vinha e vem do Espírito Santo. Se sofremos como cristãos, então nos alegremos. Meus irmãos, lá no livro de Romanos 14, 17, Paulo disse assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então a justiça faz parte da retidão, das coisas corretas, das coisas certas. E quando o reino de Deus chega no nosso coração, significa que quem controla, quem dirige as nossas vidas é o Senhor. E aí nós fazemos aquilo que é a vontade dele. Não é verdade? Todo mundo quer ser tratado com justiça, com coisas certas, com verdade, mas às vezes as pessoas querem que a gente trate os outros de outra forma. Né? O próprio chefe que pede para você mentir, quer que você sempre fale a verdade para ele. Então não é uma contradição, mas isso existe mesmo. Então vamos continuar. É uma alegria, como disse o texto, sofrer por amor de Cristo. Receber aquela sensação prazerosa de que você fez a coisa certa. Uma sensação que vem do Espírito Santo. Vamos continuar, meus irmãos, sofrimento emocional. Aquelas coisas que acontecem internamente na nossa alma, né? Na carta aos Filipenses, Paulo afirma derramar lágrimas por causa daqueles cristãos que se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Já aos Coríntios, alega que, além de todos os sofrimentos físicos que tinha suportado por causa do Evangelho, ainda experimentava uma dor interior, causada pela preocupação com todas as igrejas. Então, existe isso, né? Quando eu era pastor de igreja local, a gente levava para a cama os problemas da igreja. Ou seja, a gente demorava para dormir por causa desses problemas, que às vezes nem você estava envolvido diretamente. Mas pelo fato de ser o pastor da igreja, tinha que pensar uma solução, uma saída. Aí sempre era motivo de oração, buscando de Deus alguma saída. Então esse sofrimento da alma também faz parte, né, da nossa vida ministerial. Então o sofrimento emocional pode ocorrer aqui, como ele diz na primeira parte, pelo mundo. O mundo tem 7 bilhões de pessoas atualmente. E 33% delas podem ser consideradas cristãos, sendo muitas dessas pessoas apenas nominais, cristãos nominais, apenas de nome. E 38% da população mundial tem acesso ao Evangelho, mas optou não seguir a Cristo. Eles têm Bíblias, igrejas e cristãos pregando o Evangelho entre eles. A necessidade está nos 29% da população mundial, que nunca ouviram sobre Jesus. Então, veja que interessante, o autor divide aqui o mundo em 3 grandes blocos, 33% de cristãos, depois tem mais 38% de pessoas que têm acesso às informações e aos valores e à pregação cristã, mas optam por não servir a Cristo. E existe então outra parte desse grande bloco, que são 29% da população mundial. Esses aqui nunca ouviram nada sobre Jesus. Cerca de 2 bilhões de pessoas. Isso significa que uma entre cada 4 pessoas do mundo nunca ouviu falar de Jesus. O verdadeiro cristão sofre emocionalmente com essa informação. Porque não há como uma pessoa ir para o céu sem Cristo. Então essas pessoas que estão morrendo dentro desse grupo não tiveram opção.
não foram evangelizadas, não conhecem a verdade, estão morrendo no pecado. Não podem ir para o céu. Claro que elas vão ter um julgamento diferenciado. Por que eu digo isso? Porque Deus é justo, e está escrito na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 2. O juízo será feito com base no comportamento delas, colocada por Deus na consciência. Está lá no capítulo 2, depois se dá uma lida. Como eles reagem ou reagiram à lei do certo e errado, do senso de certo e errado, que todo ser humano tem dentro de si, colocado por Deus, chamado consciência. Bom, a verdade é que essas pessoas estão perdidas. E nós somos a igreja. É nossa responsabilidade evangelizar essas pessoas. Então, o sofrimento emocional pode vir para quem tem um coração ou uma alma missionária, de ver tanta gente perdida. O sofrimento pode vir pela igreja também. Todos os cristãos do mundo, juntos, ganham anualmente cerca de 42 trilhões de dólares. Desse total, apenas 45 milhões de dólares são destinados a projetos missionários específicos. Representa que cada missionário transcultural recebe, em média, 112 dólares por ano. Do valor total ofertado para missões, apenas 1% é destinado ao trabalho que é feito com os 2 bilhões de pessoas não alcançadas. Não é interessante isso? E trágico, porque apenas 1% de toda essa arrecadação é destinada para alcançar essas 2 bilhões de pessoas. Anualmente, os americanos gastam, em média, mais em roupas de Halloween para seus animais de estimação do que os cristãos investem para a evangelização de 2 bilhões de gente não alcançada no mundo. Então, o verdadeiro cristão sofre emocionalmente com essa informação. É interessante, né, que tem um irmão aí da nossa igreja que trabalha numa empresa que vende produtos para pet. Aí ele sempre diz, todo casal que não tem filhos tem 2 ou 3 cachorro ou gato e gastam uma nota com pet. É verdade. E nós temos feito essa pesquisa, é pura realidade. E esse mundo pet aí consome mesmo, tanto na alimentação como no cuidado do bichinho, no veterinário, nas injeções, nas vacinas, nos brinquedos, no lugar para dormir, no berço, tudo isso daí. E as pessoas investem mesmo, viu? Mas para missões é uma vergonha, né? Continuemos. Então o sofrimento emocional pode vir também por Deus. Deus deseja que todos sejam salvos. Está lá em 1 Timóteo 2, versículo 4. Que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Mas faltam pessoas que se disponham a pregar e recursos para enviar aqueles que desejam ir, aonde há maior necessidade. Então, meus irmãos, olha que coisa interessante. As pessoas que desejam ir precisam de recursos, né, para onde há maior necessidade normalmente. Então, lugares mais distantes, com idiomas complexos e de intrincado acesso e onde se necessita de mais recursos, é onde se necessita de mais recursos. O verdadeiro cristão sofre emocionalmente com essa informação. Existem pessoas que confortavelmente continuarão comendo suas pizzas no final de semana e não darão recursos para missões, nem participarão da próxima reunião de oração da igreja onde congregam, porque não se emocionam com o problema do mundo, da igreja e com aquilo que causa tristeza ao coração de Deus. Porque Deus, meus irmãos, o coração de Deus palpita por almas, por vidas, por pessoas. É só você ler no livro de Lucas. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês verem que coisa interessante.